Olá, mais uma vez estamos aqui. Eu sou Antônio Arruda e fazemos parte do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz, localizado na cidade de Belo Horizonte. Estamos dando prosseguimento ao estudo do livro O Principiante Espírita e falamos, no episódio passado, acerca de noções preliminares do que seria o Espiritismo. Agora, avançando, nós vamos falar sobre os espíritos, propriamente ditos. Os espíritos não constituem, como supõem alguns, uma classe à parte na criação. Eles são as almas do que viveram na Terra e em outros mundos, mas despojados de seu invólucro corporal. Vale a pena voltar um pouquinho. Eles são as almas dos que viveram na Terra em outros mundos, mas despojados de seu invólucro corporal. Vamos entender aqui o termo outros mundos. Quando falamos aqui em outros mundos, estamos falando, na verdade, outros planetas. É importante frisar. Uma das características, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Aqui usamos o termo mundo bem entre aspas. Os planetas habitados. Então, se existe uma pluralidade de planetas habitados, se não estamos sozinhos nesse universo, os espíritos são as almas daqueles que viveram neste planeta em outros planetas e que nesse momento estão despojados, ou seja, estão sem o corpo físico, o invólucro carnal, o invólucro material que é o acessório, a nossa essência é espiritual e imortal. Os que admitem que a alma sobreviva ao corpo admitem por isso mesmo a existência dos espíritos. Negá-los importa negar a alma. Então, se você acredita que após o decesso do corpo físico alguma coisa permanece viva, então você acredita em espírito. Em geral, se faz uma ideia muito errada do estado dos espíritos fora do corpo. Não são seres vagos e indefinidos como os muitos pensam. Nem chamas semelhantes aos fogos fátuos ou fantasmas, tais quais os descrevem os contos de almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, com o corpo como o nosso, apenas fluídico e normalmente invisível. Existem muitas fantasias acerca disso, né? As almas do outro mundo, as almas penadas. E aí a gente ouve histórias cheias de fantasias dos nossos antepassados. E aí tem os filmes de terror que mostram as almas do outro mundo como espíritos aterrorizadores, almas penadas. Então existe uma fantasia muito grande em cima disso. E essa fantasia muitas das vezes assusta as pessoas. Muita gente tem medo de espírito, tem medo de alma penada, de alma do outro mundo, não é isso? Na verdade, o espírito somos nós, sem o corpo físico. Apenas isso. Detalhe importante, mantendo todas as características que mantemos agora enquanto encarnados, só não temos o corpo físico. Somos nós, cada um de nós, sem o corpo físico. Estes são os espíritos. Quando unido ao corpo durante a vida, tem a alma um envoltório duplo, um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo físico, e o outro leve, fluídico, indestrutível, perispírito. Então, vamos lá, vamos conceituar isso aí. O espírito não tem forma, mas ele tem um corpo perispiritual, que é indestrutível. Então, ele se manifesta através da forma do perispírito.
E o perispírito tem exatamente a forma do nosso corpo físico. E se a gente começar a estudar mais apuradamente acerca das propriedades do perispírito, a gente vai ver que existe uma série delas. Dentre elas, uma chamada plasticidade, que permite que o perispírito tome formas que o espírito desejar. Mas nesse caso específico, para ficar mais didático, vamos entender o seguinte. A nossa essência é formada, portanto, de 3 pilares aí. Primeiro, a nossa essência espiritual, o espírito, onde está a nossa individualidade. Que ele, por si só, não tem forma, mas se manifesta através de uma forma, através de um corpo fluídico, o perispírito. Quando estamos encarnados, temos uma terceira entidade aí chamada corpo espiritual. Corpo físico, corrigindo. Quando encarnados, temos uma terceira entidade chamada corpo físico. Então, corpo físico, perispírito e a sede da nossa individualidade, que é o espírito. Então, repetindo o item 9 aqui, quando unido ao corpo, durante a vida, tem a alma um envoltório duplo, um pesado, grosseiro, indestrutível, o corpo. O outro leve, fluídico e indestrutível, o perispírito. O corpo físico, destrutível. O corpo perispiritual, indestrutível. Um cópia do outro. Assim há no homem 3 elementos essenciais. A alma ou espírito, o princípio inteligente, no qual reside o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo envoltório material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. O perispírito, envoltório fluídico, leve e imponderável, que serve de ligação e de intermediário entre o espírito e o corpo. Aqui vale um comentário. Esse imponderável é imponderável para nós encarnados. Mas entre os espíritos desencarnados, a ponderabilidade do corpo perispiritual, ela é tão nítida, tão real, como a ponderabilidade do corpo físico para nós. Ou seja, é perfeitamente normal eles se verem, se tocarem, se comunicarem, porque o corpo perispiritual para eles é ponderável, é visível, é tocável. O que para nós, na condição de espíritos encarnados, não é. Quando o envoltório exterior se acha usado e não pode mais funcionar, cai. O espírito abandona, assim como a noz se despede da casca, a árvore da cortiça, a serpente da pele. Numa palavra, do mesmo modo que deixamos uma roupa que não nos serve mais. Há esse fenômeno de desvencilhamento do corpo material, resolveu se dar um nome aí, morte. O fenômeno do desvencilhamento do corpo material chama-se morte. E é só o corpo material que morre. É só o corpo material que volta ao pó de onde ele foi criado. A morte é somente a destruição do envoltório corporal, abandonado pela alma, como a borboleta abandona a crisálida. Mas o espírito conserva o corpo fluídico, ou perispírito, ou seja, o espírito mantém um corpo com o qual ele vai se interrelacionar com os outros espíritos. O espírito mantém um corpo fluídico com o qual ele se interrelacionará com os outros espíritos, enquanto o corpo físico, material, é descartado. Mas o espírito conserva o corpo, não podemos nos esquecer disso. A morte do corpo liberta o espírito do laço que o prendia à terra. Ele causava sofrimento. Liberto deste fardo, só lhe resta o corpo etéreo, que lhe permite percorrer os espaços e vencer distâncias com a rapidez do pensamento. O corpo perispiritual, com o qual
o espírito se movimenta após o decesso do corpo físico, não tem as limitações das 3 dimensões, a limitação da matéria que nós temos quando estamos aqui imersos no corpo de carne, no corpo material. Então, o espírito ele gosta de uma maior liberdade de movimentação e de comunicação. É como se saísse de dentro de um escafandro e estivesse agora livre para se movimentar. A morte é somente a destruição do envoltório físico. A morte do corpo liberta o espírito do laço que o prendia à terra, causava sofrimento. Por quê? Por que está se destacando essa questão do sofrimento? Porque ele é próprio do corpo físico. O sofrimento, as doenças, as limitações são próprias do corpo físico, proporcionando para nós vivências, cenários, episódios necessários ao nosso processo de crescimento e evolução. Alma, perispírito e corpo, unidos, constituem o homem. Alma e perispírito separados do corpo, constitui o ser, que chamamos espírito. Assim, é a alma um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais preciso reservar o vocabulário alma para designar o princípio inteligente, espírito para o semimaterial, constituído desse princípio e do corpo fluídico. Como, porém, não é possível conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem que esteja animado pelo princípio inteligente, alma e espírito são, em geral, empregados indistintamente. É a figura que constate em tomar a parte pelo todo. Da mesma maneira, porque se diz que uma cidade é habitada por tantas almas, mas uma vila constituída de tantos povos. Entretanto, filosoficamente, é essencial que se faça a diferença. Dentro da doutrina espírita, conceitua-se que nós damos o nome de alma quando o espírito está encarnado. Está encarnado, damos o nome de alma. Desencarnou, o corpo ficou aqui. A gente utiliza o termo espírito para designar exatamente a mesma coisa, mas em condições diferentes. Por hoje ficamos por aqui. Não esquece, aquele joinha, o compartilhamento, fazer parte desse time de divulgação da doutrina, convidando os amigos para que também venham aqui e nos assistam. E nós agradecemos a sua atenção, aguardando até o próximo episódio.